Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, que maravilha estarmos aqui servindo ao Senhor com o coração aberto. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei como é que os irmãos estavam antes de chegar aqui. Mas quando eu entrei aqui, eu estava ainda sobrecarregado com algumas coisas do trabalho. Trabalhei até agora há pouco. E as coisas do mundo são facilmente impregnadas em nós. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, à medida que foi puxando o grito de guerra, foi puxando os hinos, a gente foi orando, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu senti limpando o meu coração, realmente esvaziando, né? Me humilhando para o Senhor. Ó Senhor Jesus, um coração arrependido, né? É o que nós precisamos ter essa noite. Amém? Ó Senhor Jesus. A mensagem dessa semana, né, o título, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Eu queria ler com os irmãos Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, é importante percebermos a maneira que Deus trabalha. Porque, graças à revelação que nós temos hoje, né? Que algo aconteceu do versículo 1 para o versículo 2. Que fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no próximo fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E ela estava sem forma e vazia porque já havia acontecido a rebelião de Lúcifer, né? Um ser angelical que se transformou no inimigo, né? O opositor, chamado de Satanás. Ele envolveu uma rebelião, irmãos, com as criaturas pré-adâmicas existentes na terra. E o Senhor teve que trazer águas, né? Águas da morte para eliminar toda a criatura que estava ali na terra. Ó Senhor Jesus. Mas aí no segundo dia a gente vê o quê? Que Deus, ele não tinha um plano de desistir do homem. Porque o Espírito de Deus ainda estava pairando sobre as águas. E aonde há o Espírito de Deus, a obra ocorre. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus tinha um propósito, irmãos, para nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmão, se Deus tivesse abandonado a terra, o Espírito de Deus não estaria pairando sobre as águas. Então, desde o início, a gente tem que valorizar isso. Que o Espírito já estava trabalhando. Ó Senhor Jesus, já estava fazendo a obra para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vou ler com os irmãos Isaías 45, 18. Ó Senhor Jesus. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor. Amém ou misericórdia? Amém? Vamos ler juntos? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, Deus criou a terra para ela ser habitada. Habitada e governada pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que ele fala, eu sou o Senhor e não há outro. Nós não podemos colocar outros acima do Senhor. Não tem como equiparar o nome do Senhor a outra coisa, porque ele está acima de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, em Efésios, nos mostra qual que é a vontade de Deus, né? Que é Cristo encabeçar todas as coisas, na dispensação de todos os tempos. E para isso que Deus criou o tempo, criou a terra e principalmente o homem. Porque ele precisava de alguém para levar esse encabeçamento para todas as coisas. Tanto que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Justamente para o Senhor ter habitação no homem. Um lugar para o homem ter descanso. Ó Senhor Jesus.
Aqui fala, né? Gênesis 1, 26, vou ler rapidinho. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o Senhor criou um homem, Deus criou um homem para o homem também governar. Para ele ter autoridade sobre todas as coisas que estavam na terra. Ó Senhor Jesus. E Deus busca homens, né, que realmente são verdadeiros adoradores. Amém. Que ouvem a palavra do Senhor. Amém. No versículo 3 de Gênesis, a gente vê a primeira vez que o Senhor fala, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém. A palavra de comando saiu da boca de Deus. E ocorreu, aconteceu. Porque o Espírito, ele executou o que a palavra de Deus mandou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ser esse homem que ouve o falar do Senhor sem duvidar. Ó Senhor Jesus, que nem pensa se é verdade, se é mentira, se eu estou analisando. Irmãos, eu quero ser simples. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus está buscando homens que não têm preparo, mas que têm um espírito humilde. Um coração humilde. Na comunhão que a gente teve com Pedro, né? Um irmão, na verdade foi o Pedro mesmo que falou isso, que não importa se é 1 ou se é 1000 a sua capacidade. Comparado ao infinito, é igual a zero. É igual a zero. Então, se eu tenho capacidade ou se eu não tenho, para o Senhor não faz diferença. Porque Ele é que capacita. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. E qual que é o segredo, irmãos? Para o Senhor nos capacitar. Não confiar na nossa capacidade. Porque se eu confio na minha capacidade, eu paro de depender do que o Senhor prepara para mim. E aí eu começo a me preocupar demais com as coisas que eu vou fazer. Igual o irmão falou na conferência. Se eu nem durmo à noite preocupado em dar a mensagem, preocupado em tocar os hinos, é porque eu não estou no Espírito. Eu estou dependendo da minha capacidade. Eu estou preocupado se eu vou errar, se eu vou fazer certo, se os irmãos vão agradar da pregação. Senhor Jesus. Irmãos, Irmãos, eu não quero me preocupar se eu vou usar palavras difíceis, se eu vou ser sábio nas minhas palavras. Eu quero ser humilde, quero ser simples. E o que o Senhor falar, eu quero falar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, aí mostrou para nós, né, no alimento diário, que tem ele chamou aqui de... deixa eu ver aqui. Como é que fala? A vontade de Deus, ela tem algumas etapas, né? Para se estabelecer. Primeiro, Deus é o dono da obra. Vamos imaginar uma obra de construção. Deus, ele é o dono da obra. É ele que vai falar o que ele quer que acontece. Do jeito que ele quer, como ele quer e o que ele quer que seja usado. E o filho, ele está atento ao que Deus quer. Ao que ele deseja. Então, tudo que Deus deseja, o filho está pronto para dar a direção. Ele vai passar o comando. E o Espírito, ele vai executar. Ele age. Ó Senhor Jesus, ele vai pegar toda aquela palavra que foi dada para ele e vai transformar aquilo ali. Vai fazer a obra. Irmãos, e qual que é o material que Deus usa? Somos nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Espírito, ele tem que trabalhar em mim, irmãos. Eu tenho que dar oportunidade para o Espírito trabalhar. Porque imagina se um material fala como que ele quer ser construído, né? Ó Senhor Jesus. Tem tantos materiais, né, que vai ficar uma guerra louca, né? Ó Senhor Jesus. Mas nós precisamos ser simples. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus Pai tem uma vontade. E toda obra deve proceder dessa vontade. Então, Deus, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo direcionamento. Participam da mesma vontade. Ó Senhor Jesus. E não tem como, irmãos, eles terem vontades diferentes. Por isso que não tem como eu falar que eu estou no Espírito, o outro irmão fala que ele está no Espírito, e nós estamos fazendo coisas diferentes. Nós estamos tendo visões diferentes. Porque a visão é uma. Ó Senhor Jesus, a direção é uma. Ó Senhor Jesus. Vou ler com os irmãos Efésios.
né, esse versículo que a gente leu sobre encabeçar todas as coisas, só que lá em cima, Efésios 1, 3. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a doação de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, o que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus, irmãos, nesses versículos a gente vê que Deus tem uma vontade, claro aqui, porque fala aqui no 5, fala, segundo o beneplácito da sua vontade. E depois no 9 fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Beneplácito é bom prazer, né? É o prazer de Deus que está no Filho. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. E esse prazer é de convergir nele na dispensação de todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então o prazer de Deus é ver Cristo encabeçar todas as coisas. Amém. Então quando Cristo encabeça a minha vida, eu já estou colaborando para isso. Mas aí quando Cristo encabeça a minha vida, eu levo esse encabeçamento para as outras pessoas. Ó Senhor Jesus, porque não fica só em mim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, primeiro, né, a etapa, né, que mostra o processo da obra de Deus. Primeiramente, Deus tem uma vontade, igual a gente viu aqui o beneplácito. Segundo, o Filho foi descrito na Bíblia como a sabedoria, né, usada para projetar, ser o arquiteto. O Filho foi usado como arquiteto de Deus em toda a criação. Ou seja, é ele que falava como que ia ser feito, essas coisas, porque ele já estava alinhado com a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E o terceiro, o Filho, que é a palavra de Deus, sai da boca do Pai com uma voz de comando, pela qual o Espírito executa o desejo do Pai. Assim funciona o mecanismo da execução da obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas o Espírito, irmãos, ele precisa de pessoas engajadas, verdadeiros trabalhadores, né, trabalhadores da última hora, com espírito humilde e arrependido, que amam a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente leu esse versículo, né, quando a gente cantou aquele hino, que fala, mas o homem, isso mesmo, Isaías 66, 1 e 2, mas o pedaço que fala assim, ó, na versão do King James, darei, pois, minha atenção e estima ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Irmãos, então se nós queremos que Deus nos ouça, nós precisamos ter um amor reverente à palavra. Se eu estou cansado de orar ao Senhor e não obter resposta, é porque está faltando eu ter um amor reverente à palavra. Porque quando eu tiver esse amor reverente à palavra, aí Deus fala. E como que Deus fala, irmãos? Deus fala através de um canal. Ele usa uma pessoa, um profeta, para trazer a palavra dele até nós. Então hoje nós cremos que esse profeta é Pedro. Está passando para nós a palavra de Deus. Não é a palavra que ele está falando, mas Deus. Por isso que a gente tem que valorizar a imersão, valorizar o alimento diário. Ó Senhor Jesus, porque é isso que mostra um amor que a gente tem reverente à palavra. E a palavra que está na Bíblia, mas também a palavra falada. É a palavra que dá direção para nós, a voz de comando. Então, nessa semana a gente teve uma voz de comando, né? Vamos pro Prata. E a gente foi pro Prata.
Ó Senhor Jesus, e lá nós tivemos muitos testemunhos, irmãos. Porque lá, pelo que eu contei, lá foram 11 convidados, né? Eu acredito que foram 11 convidados. Mas teve muitos contatos, irmãos. Muitos contatos, onde a gente pode contatar, entrar em contato. Irmãos, na hora que Niltinho falou na última semana, às vezes algumas pessoas podem até duvidar. Mas eram 2 irmãos, né? Que estavam lá? 2 irmãos. 2 irmãos. Eu fiquei surpreendido com isso. Eu falei com a Thalita. 2 irmãos. Irmão, talvez eu já teria parado. Senhor Jesus. Irmãos da terceira idade. Mas quando você vê lá, os irmãos estão pulando. Está pegando fogo. Ó Senhor Jesus, porque eles estão alinhados com essa palavra. Irmãos, 2 irmãos, mas que se continuarem firmes, né, podem realmente fazer essa obra lá no Prata. Amém. E o Senhor já trouxe também essa direção para nós, né? Que agora a gente também vai ter que assumir. Né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora tem como fugir, não. Ó Senhor Jesus. 11. 11 para cuidar. Sem contar as pessoas que passaram o contato e que não foram. Mas que a gente entrou dentro da casa deles. Por exemplo, teve uma casa que a gente foi, acho que o senhor chama Geraldo. Ele falou, não posso ir porque eu tô com visita, que eu chamei assim, não, chama visita. Não, mas não tem como. Chegou, eu falei assim, então eu vou entrar dentro dessa casa aí, não foi? A gente entrou dentro da casa. Irmãos, aí os visitantes, familiares, né, estavam lá no cantinho, a gente falou, vem pra cá, vem pra cá. Aí eles vieram, irmãos, a gente puxaram a imersão e perguntamos, vocês creem nessa palavra? Cremos nessa palavra. Então são pessoas que creem na palavra, mas que precisam dessa direção. E que moram do lado do local, irmãos. Então quantas pessoas, a gente não andou nem 1 quilômetro, não. Deve ter andado ali uns 200 metros, no máximo. Tem muitas casas. Ó Senhor Jesus. Então isso é amar reverente a palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e para isso a gente não precisa de capacidade. Ó Senhor Jesus. Então vamos pedir para os irmãos repetir, ó. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Mas o Senhor me capacita. Irmãos, o Senhor nos capacita. Ó Senhor Jesus, nós temos que crer nisso. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor escolheu os que não são para envergonhar os que são. O Senhor tem escolhido adolescentes. Ó Senhor Jesus, que às vezes ainda são crus ainda na palavra, mas que tem esse amor reverente à palavra. Ó Senhor Jesus, quando eu saí na semana passada, não deu para eu compartilhar, mas eu saí com o Cauã e com o Heitor. E a gente foi lá no Marte Minas. E aí eu fui comprar uma coisa e eu tava na fila. Enquanto eu tava na fila, o Cauã e o Heitor chegaram assim, pulando, tal. Enquanto você tá aqui, a gente vai abordar as pessoas aqui, tá? Vai abordar todo mundo. Irmãos, enquanto eu tava na fila, eles estavam abordando as pessoas. Enquanto tinha imersão na mão, eles estavam orando pelas pessoas. E aí eu tava preocupado, né? Porque chega uma hora que a gente não consegue ver eles, aí tem que chamar pra perto. Porque senão, irmãos, e aí? Eles vão pra longe pregar esse evangelho. Amém. Muitos aqui têm desejo até de ir pra fora. Ó Senhor Jesus, se fossem mais velhos, né? Ó Senhor Jesus, já tava me mandando já. Ó Senhor Jesus, ser missionários, gerar pessoas e consolidar. É igual a gente puxando o grito de guerra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso que Deus não usa um homem prepotente, que se acha capaz. Ó Senhor Jesus. Mas homens como Abraão, que no meio de uma geração idólatra, buscava o Deus verdadeiro. Irmãos, eu quero ser como Abraão, que busca o Deus verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mas desde a origem do homem, né, o Senhor, ele criou ele para obedecer a Deus. Tanto que deu oportunidade para ele de comer da árvore da vida. Amém. E aí continuar com essa bênção. Ó Senhor Jesus. Mas a serpente, enganando Eva, que enganou o homem também, eles comeram do fruto. E aí pecaram. E aí Romanos 5,12 fala que por causa de um, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Então a origem do pecado e da morte no homem foi a partir daí. Quando o homem ouviu outra voz. Ouviu a voz da serpente. E desobedeceu o Senhor. E em Gálatas, irmãos, Gálatas 5, 16 ao 17, fala assim, que a obediência, né, é caracterizada pela concupiscência.
Ó Senhor Jesus, que é buscar os prazeres e bens materiais, os prazeres da carne. Vamos ler Gálatas 5, 16 e 17. A desobediência é. Por causa do tempo, eu vou acelerar aqui um pouquinho, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Então a concupiscência da carne, os prazeres da carne, fazem parte do nosso querer, do querer nosso que está na nossa carne. Ó Senhor Jesus. Mas aqui fala que é contrário ao Espírito. Ó Senhor Jesus, e que jamais a gente deve satisfazer essas vontades. Irmãos, é algo muito difícil, né? É algo difícil a gente não satisfazer jamais as vontades da carne. Para nós é difícil. Mas para o Espírito, ó Senhor Jesus, quando estamos no Espírito, é impossível, irmãos. É impossível a gente satisfazer a vontade da carne quando estamos no Espírito. Ó Senhor Jesus, porque já que é contrário, é contra. Então é igual a água e o óleo, né? Não se misturam. Ó Senhor Jesus, então o segredo é eu estar no Espírito. Ó Senhor Jesus. E a palavra, irmãos, deixa claro que o que nos justifica é a fé em Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Romanos 8:2 fala assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então, a gente associa as obras da carne com a escravidão da lei. Ó Senhor Jesus. Porque está ligado à nossa capacidade, às nossas vontades. Ó Senhor Jesus. Mas a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Gálatas 2,16 fala, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então não é pela minha capacidade, não é pela lei que eu vou ser justificado, que eu vou fazer a vontade de Deus, mas é pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Irmãos, depois que o homem pecou, o mundo foi crescendo na desobediência e no pecado. Né? O pecado foi multiplicando na terra. E com isso, Deus teve que exterminar novamente as pessoas da terra com o salvo de Noé, né? Noé e sua família, com o dilúvio. Ó Senhor Jesus. Mas depois do dilúvio, depois que Noé com a sua família se multiplicaram, ainda a maldade se multiplicou novamente, mostrando a natureza do homem, a natureza pecaminosa, que novamente cresceu. Aí apareceu Nimrod, né, que levou as pessoas, né, uniu os homens para ir contra Deus. Ó Senhor Jesus. E aí surgiu o partido, né, idolatria, surgiu outros deuses. Ó Senhor Jesus, e que durou muito tempo, irmãos. Muito tempo, até Deus encontrar Abraão, um homem que buscava a Deus, que chamou e prometeu fazer a descendência uma grande nação. Ó Senhor Jesus, que é o cumprimento da promessa que é Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Mas aí depois de Abraão, veio Moisés e novamente um povo de coração duro. Ó Senhor Jesus. E para isso Deus teve que dar para eles leis, né, para que o povo guardasse por um período, até a chegada de Cristo. Então a lei foi um aio, um tutor, para guardar os homens até a vinda de Cristo. Ó Senhor Jesus. Versículo Gálatas 3, 23 ao 25. Vamos ler rapidinho? Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gálatas 3, 23 ao 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria revelar-se.
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Irmãos, subordinados aqui é sob autoridade. A gente não está mais sob a autoridade da lei. Obrigado. Ó Senhor Jesus, a gente não está mais obrigado a seguir a lei. Por causa da fé. Aleluia. Por causa que Deus, quando veio, Jesus, né? Quando veio Deus em carne, Amém. ele veio, ele cumpriu. Ele cumpriu toda a lei. Morreu por nós. E aí a lei, ela passou a dar lugar para o Espírito, né? Para a fé. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O problema da lei, irmãos, é que ela ainda é utilizada para muitas coisas. Muitas pessoas ainda seguem vivendo na lei. Ó Senhor Jesus. E Satanás usa isso para alcançar as nossas paixões. Para alcançar o nosso achismo, né? Que eu estou cumprindo a lei, eu me acho alguém, né? Mas na Bíblia fala, na palavra fala que não há quem cumpra, né? Quem cumpra totalmente. Ninguém, apenas o Senhor Jesus cumpriu. Ó Senhor Jesus. E a lei, irmãos, ela expõe o que é pecado. Então, se a lei fala pra gente não matar, deixou claro, não mata. Aí expôs que aquilo ali é um pecado. Mas se eu falar com vocês que ouvir música do mundo é pecado, aí você fica com aquilo na cabeça. Ouvir música do mundo é pecado. Você vai ficar doido para ouvir, irmãos. Porque aquilo ali vai ficar exposto na sua cabeça. Toda hora, toda hora. Então, o segredo, irmãos, não é a gente ficar pensando o que pode ou o que não pode. É trocar de videira, né? Ir para a videira verdadeira. Ó Senhor Jesus, trocar de árvore. Ó Senhor Jesus, trocar de árvore. Ó Senhor Jesus, sai. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Porque aí, irmãos, a gente não vai ficar com aquilo na cabeça. A gente vai ficar pensando apenas nas coisas de Cristo, lá do alto. Ó Senhor Jesus. O último versículo que eu vou ler aqui com os irmãos, Romanos 7, 5 e 6. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Romanos 7, 5 e 6. Ó Senhor. Amém. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém, irmãos? Agora, porém, ó Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, porque agora, porém, estamos libertos, Senhor, da lei. Ó Senhor Jesus, estamos mortos, Senhor, para aquilo que estávamos sujeitos. Ó Senhor Jesus, a escravidão. Ó Senhor Jesus, aos nossos achismos, a nossa capacidade. Senhor Jesus, a caducidade da letra. Senhor Jesus, mas hoje nós vivemos em novidade de vida. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa vida. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor é a verdadeira árvore. Ó Senhor Jesus, a árvore da vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Título, da mensagem, Mateus falou para nós as obras da carne e o fruto do Espírito. E até no que acabou de ser mostrado para nós, só lembrando, para que os irmãos fiquem bem atentos, a nossa fala aqui não é só para nós que estamos aqui nessa noite, né? Está sendo gravado, está sendo transmitido, então essa fala, ela vai abranger um número maior de pessoas. Amém. E quando se fala de obra e fruto, a gente precisa identificar qual a diferença. Os irmãos sabem? Um tijolo produz fruto? Não. Por quê? Porque não tem vida. O Espírito, aliás, perdão, essa aqui não tem fruto, não. Essa é fake news. Isso aqui é fake news.
né? Um pé de abacate, um pé, né? Produz fruto, por quê? Porque tem vida, né? Nós, sem Cristo, estávamos mortos. Pecados, delitos, igual acabou de ser mostrado para nós. Então não ia produzir vida. Não teria como, né? Mas graças a Deus, recebemos Cristo. E só que tem uma passagem aqui no Evangelho de João, vamos lá? João 6. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 29. 6, versículo de número 29. O Senhor Jesus, ele estava sendo indagado, né, interrogado ali pelos discípulos. João 6, versículo de número 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi Senhor Jesus. E tem um versículo pouquinho aí para frente, bom demais também. Versículo de número 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim. Então tem uma obra para acontecer em cada um de nós. Ela precisa ser feita. E a única exigência que ela tem é o quê? É eu crer naquele que foi enviado por Deus. Por quê? Colossenses 2, 9. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Isso muda tudo para nós, irmãos. Muda toda a nossa história, muda toda a nossa realidade de vida. E eu vou falar um pouquinho para vocês, porque nós estamos vivendo uma era hoje de uma geração miojo. Querem tudo pronto. Eu lembro um período aí que a gente andou visitando algumas, entre aspas, igrejas, e na hora que a gente estava falando, aí tinha até uma musiquinha de fundo, né? E hoje tem vários artifícios que são usados no intuito de criar uma esfera. E a gente sabe que esfera é essa. Para atrair a alma. Para nos deixar de forma confortável. Mas esse risco é muito grande. O que é uma geração miojo? Ela quer tudo pronto, mais rápido possível, e que não tem muito o que fazer. Não tem que descascar nada, não tem que preparar vasilhas, não tem que fazer. É rapidinho, chega ali. As meninas, eu lembro dos meninos na estância lá que chegavam, jogavam água quente, o trem já estava pronto. É um potezinho, não é nem miojo, não. Gente, fala esse tem direito, gente, pelo amor de Deus. É campo de quem? Eu tô até com medo de falar esse nome aqui, mas deixa quieto, é isso aí, Então aí os meninos corriam para isso, né? Resolvia o problema? Vocês ficavam com fome? Não, vocês resolviam. Come, né? Tá certo. Mas tem gente que come até qualquer hora aí. Mas era uma coisa rápida, né? Por algum momento resolvia o problema. Não tinha as mesmas substâncias que tem uma comidinha de fogão, além, né? Numa roçazinha aí, bom, né? Que tem. Então, isso mostra para nós o risco que nós estamos correndo. E aí o versículo 9 fala assim, ó. Por que então que nós precisamos crer em Cristo como uma fonte de vida, e quando nós nos alimentamos dele, ele traz vida para dentro de nós? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Aí nós recebemos esse poder da vida para dentro de nós, para suprimir, para eliminar, para acabar, para arrasar com toda a condição da carne, do pecado. Porque nós somos pecadores, mas nós não vivemos por condição de pecado. Em Gálatas 5:1, nós vimos esse versículo, viu? Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, para a liberdade. Para a liberdade
foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo. Escravidão. Viram que nós estávamos lá? A gente estava preso. Mas para a liberdade, quem nos chamou? Então, quando o Mateus ele leu o versículo aqui, que nós precisamos andar no Espírito, é o mesmo que viver no Espírito. Se nós não estivermos vivendo nessa esfera onde o Espírito nos governa, onde Cristo tem a liberdade para nos encabeçar em todas as coisas, olha o risco que nós corremos. Voltar de novo ao jugo de escravidão. Que jugo é esse? Versículo 13 está aí, ó, pertinho. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a sediantes servos uns dos outros. Senhor Jesus, o amor é o próprio Deus. É isso que nos faz servir uns aos outros. É isso que nos leva a cuidar uns dos outros. É isso que nos leva a entregar pela vontade de Deus. Só que a carne está aí. Tem uma passagem na Bíblia muito forte de 2 meninos que receberam o evangelho. Está lá em Gênesis 1. Vamos lá? Aqui foi pregado o evangelho para esses meninos. Gênesis 1 não, perdão, é Gênesis 3, tá? Eu que fui no 1 aqui, mas não. É 3. Então, versículo de número 21. Achamos? Amém. 21. Nós vamos até o 23, tá? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, aqui, eu vou inserir essa figura, tá bom? A impressão que eu tenho é Adão pregando o evangelho para os meninos dele e falando de 2 situações que aconteceram depois do pecado. Deus teve que imolar um animal para cobri-los com uma vestimenta. Depois, aqueles que tiverem dúvida, a gente pode esclarecer para vocês. A Bíblia, no Novo Testamento, nos mostra que o cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo, então esse animal que já foi aqui imolado, era um próprio cordeiro para trazer a vestimenta para o homem, derramando o sangue e justificando ele do pecado. Esse foi o primeiro passo. Mas teve um outro aspecto que aconteceu aqui. Ele tinha que lavrar a terra e, com o seu esforço ali, porque tirar dali o alimento. No capítulo seguinte, a gente vê então os 2 filhos aqui, que ouviram essa pregação. Caim e Abel. Versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esse concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha o testemunho do nascimento de Caim. É positivo ou não? É positivo, né? O testemunho dos pais. Aqui, os pais que estão dando esse testemunho. Adquiri com auxílio do Senhor. Versículo número 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, também trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui nós vemos, então, o que Deus olhou. Ele olhou primeiramente a oferta? O versículo nos mostra o quê? A pessoa em primeiro lugar, né? Mas mesmo assim, baseado naquele princípio que Caim e Abel ouviram a mesma palavra e cada um seguiu uma linha diferente, Caim pegou o que era mais prático ali, o mais rápido. Vamos lá, vamos fazer. Vamos para cima, né? E ele fez. Só que havia algo dentro dele que não agradou o Senhor. Já Abel, peraí, papai e mamãe tiveram um problema sério aqui. Perderam a presença ali de Deus naquele momento ali tão precioso.
deixaram aquele lugar, aquele ambiente maravilhoso, que era o Jardim do Éden. Mas Deus não acabou com eles. Produziu um resgate. E trouxe ali, então, uma vestimenta, cobriu, derramou ali o sangue de um animal por causa deles, e isso fez essa mudança na vida deles. Essa foi a visão que conquistou o coração de Abel. Por isso ele era um cuidador de ovelhas. Então nós, irmãos, no nosso dia a dia, está sendo colocado para nós. Quem vai trabalhar em nós? Quem vai operar em nós? E o que está sendo feito por meio de nós, o Mateus mostrou para nós, né? Nós não temos nenhuma capacidade. Aí, 2 Coríntios fala que quem é então que vai te capacitar? Nós não temos. Mas quem é que nos capacita? Quem nos habilita? É o Senhor. E quando o Senhor trabalha no nosso coração, essa obra ela é completa. Ele leu lá em Efésios, né? Vamos lá, Efésios 1. Mateus leu aqui alguns versículos, muito forte. Irmãos, que não haja no nosso coração um coração como o de Caim. E a sequência mostra claramente para nós que quando Caim foi repreendido pelo Senhor, o que ele fez? Ele assassinou o seu irmão. Então, isso evidencia ainda mais que o coração de Caim não estava aberto para aquilo que era a vontade de Deus. Ele estava empenhando o máximo da sua pessoa natural, o seu esforço natural, pegou ali o aspecto que o seu pai havia falado, mas pegou o aspecto justamente o aspecto negativo, talvez o mais fácil, mas é o negativo. E aí quando a gente depara com esses versículos aqui que o Mateus leu para nós, a partir do versículo 3 fala assim, olha, Efésios 1, versículo 3. Isso aí, gente, se agarrar, pergunta aí que a gente volta aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele tem feito? Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em... Então Deus já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Como é que nós vamos fazer para ela chegar até nós? Porque aqui está nas regiões celestiais. Aí, ó, Newton já soprou. Se nós permanecermos em Cristo, essas bênçãos vêm. É simultâneo. É como se fosse o é o miojo. É o miojo, instantâneo. É na mesma hora e aí vem. O Espírito vem. A vida vem. O poder vem. Ó Senhor Jesus. E aí, olha o versículo 4. Esse versículo 4, eu espero que vocês consigam ver o seguinte agora. À nossa volta existem anjos caídos, principado e potestade. Então vocês precisam ver que nós, lendo, ao mesmo tempo que nós estamos lendo esse versículo, nós estamos declarando para eles, para o nosso velho homem, aonde nós estamos, quem nos chamou e a quem pertencemos. Ok? Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aí ele nos predestinou para a filiação. Nós, de fato, nos tornamos filhos de Deus. Temos a vida de Deus dentro de nós. Por um lado, temos a nossa fraqueza, a nossa limitação por causa do pecado. Mas essa natureza já foi acabada, porque entrou o Espírito que dá vida para dentro de nós. Então, voltando lá naquilo que nós vimos lá no Evangelho de João, tudo depende do que nós estamos alimentando, de quem nós estamos alimentando e o quanto nós estamos alimentando. Quando a gente fala a tecnologia hoje, ela tem de tudo, está usando de tudo enquanto é forma para tentar nos seduzir e nos enganar. Tirando o que tem dentro de nós, tentando mostrar para nós o que está do lado de fora. Mas nós temos um Deus todo-poderoso para iluminar cada aspecto prático no nosso coração. Aí, Evangelho de Mateus, nós precisamos ter esse cuidado aqui, ó. O capítulo 22, tinha um grupo lá que estava tendo algumas dificuldades.
E aí o Senhor Jesus teve que passar esse princípio para eles. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 29. Ó Senhor Jesus. Era um grupo de saduceus que ficavam questionando o Senhor Jesus. Aí eles criaram algumas dúvidas, algumas incógnitas, para tentar pegar o Senhor Jesus. Colocando da seguinte forma: fulano de tal casou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na ressurreição, quem que vai ser o marido? Então eles tinham esse questionamento, não no intuito de receber clareza ou esclarecimento, mas era uma situação para eles tentarem, de alguma maneira, colocar o Senhor Jesus em contradição. Então vamos lá. O diabo vai tentar fazer a mesma coisa conosco. Vai usar argumentos, etc, etc e tal, para tentar colocar algum conflito no nosso coração. Lembra, Mateus leu esse versículo, eu acho que ele leu assim: iluminados os olhos do nosso coração. Está lá em Efésios 1, né? Efésios 1. Depois, irmãos, qualquer coisa, leem. Então, Satanás, ele quer seduzir, ele quer puxar o nosso coração. E aí ele vai tentar usar alguma coisa. Mas aí esse versículo 29 é uma boa resposta para ele. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então vamos voltar de novo. Quem se alimenta do Senhor recebe vida. Essa vida vence a morte. Essa vida vence as fraquezas. Vence as nossas limitações. E elimina as obras da nossa carne. A fim de que Deus seja glorificado por intermédio de cada um de nós e por meio dos nossos feitos. Porque Ele quer que a sua obra seja executada nessa terra. Ele quer que a sua edificação seja concretizada. A única coisa que tem o poder de barrar Satanás é a igreja. Não tem outra, não. E não adianta tentar, não. Aí você pergunta, por quê? Porque está lá em Mateus 16. O Senhor Jesus já passou esse princípio claro para nós. De quem tem o poder de barrar Satanás. E se não for por intermédio dessa esfera, imagine o que vai acontecer. O risco que cada um de nós pode correr. Por isso nós precisamos viver com realidade a vida da igreja. Nós não somos de reunião de 19 a 21. Nós temos um viver da vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 5. Vamos lá? Mateus leu esses versículos aqui, tá? Vamos dar uma mexida com eles aqui. Só complemento. Gálatas 5. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Digo, porém, andai e jamais satisfareis a concupiscência. Não, já falamos, andar, viver. Por quê? Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós temos duas coisas aqui. Nós somos tripartidos, não é isso? Corpo, alma, espírito. Mas aqui tem duas coisas só. O espírito e a carne. Cada um tem, né? Sua vontade. No passado, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós tínhamos uma sensação nossa, natural, né? É uma sensibilidade limitada. Mas hoje tem o Espírito dentro de nós. Mas imagine se você não alimenta o seu Espírito. A carne vai ganhar. E vocês acham que a carne vai vir terrível? Derrubando tudo? Não, ela vem sutil. Porque tem um sedutor que vai usar as coisas. Hoje a tecnologia usa, como é que chama o trem? Tem um negócio. Ô Samuel, cadê Samuel? Como é que chama? Tem um negócio, inteligência artificial? Não, é. A gente fica falando, esse trem fica futicando. Quem? Não, sou. Quem? Para de chutar, você parece que joga futebol. Não, tem alguma coisa que a gente vai falando e o telefone ouve e depois ele fica tentando vender pra gente. Algoritmo.
É isso aí, né? É esse traiçoeiro aí, tá vendo? O algoritmo. Aí fica tentando, né? Vai tentando jogar para nós. Satanás, irmão, ele já é algoritmizado há muito tempo. Ele já é, né? Desde a eternidade tá lá, ó. Ele é perfeito. Ele sabe da fraqueza do homem, porque julgou a encrenca para dentro de nós. Aí ele usa, eu gosto daquele lugar, eu gosto desse jeito. Aí já começa, ó, a puxar nossa alma. E na hora que assusta, nós já estamos presos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que alimentar o Espírito. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32, lá fala assim, ó, conhecereis a verdade. E na sequência, dali mesmo, 63, o Espírito, a carne, a palavra que eu vos tenho dito. Veja a importância que nós precisamos ter. Então, é um exercício. Não é fácil. E essa luta vai ser até a volta do Senhor. Nós, como pais, a gente nunca prepara filho para ficar na barra da nossa calça. As irmãs é barra da saia. O bobo, você é doido. Aqui não, jacaré. Você é doido, amor? Não, você é doido, rapaz? Que é isso? Não sou escocês, não. É sangue de Jesus. Pelo amor de Deus, rapaz. Ai, é credo. Sangue? Não, mexe. Para com isso, gente. Para com isso. Não, senhor. Isso é a turma de Caeté. Jesus. E aí, irmãos, nós não criamos filhos para ficar presos. Não é isso? Porque nós vamos passar. Nós não sabemos quanto tempo está aqui. A condição normal do ser humano é o filho ou o pai dorme e o filho continua. É o normal. É uma condição normal, né? E imagine se você quer prender seu filho do seu jeito. Deus usa o mesmo princípio. Ele quer que nós cresçamos em vida. Que nós tenhamos a expressão dele. Em todos os momentos, em todos os ambientes. E só que Satanás, no alimento diário, foi mostrado ali essa questão das obras da carne, colocando em 4 grupos. Mas eu queria usar específico aqui, Mateus 4, porque a gente consegue perceber que Deus, ele tem tudo para nos resguardar. Porque ali está indicando, aqueles 4 grupos, está relacionado à condição da nossa carne. O que é produzido com a influência dela, mesclando a nossa alma. Mas não mostra assim tão diretamente, embora lá fala também da embriaguez. Quando a gente vai mesclar, não é embriaguez de bebida alcoólica. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas aqui em Mateus 4, é o mesmo princípio, tá, irmãos? É só para assim, ele dá uma resumida nos 3 aspectos que nós falamos, do homem tripartido. Satanás tentou o Senhor Jesus nos 3 aspectos. O capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Qual que foi a declaração crucial aqui? Ele ouvia, ele falou que a palavra sai da boca. Ele ouvia Deus. Quando você lê a Bíblia, você ouve Deus? Ô, gente, eu vou falar uma coisa séria. Tem irmão que não está lendo Bíblia mais não, vocês acreditam? Uai, até na reunião não vem Bíblia. Nós até colocamos um negócio ali para pôr a Bíblia aqui na parede aqui. Nós vamos colocar, não tem problema não. Mas sabe por quê? Tem uns artistas, né? Você com esse braço cruzado aí. Jesus amado.
Mas tem gente que não está lendo a Bíblia, não, ué. Aí, ó. Tá. Eu tô de olho em você. Você não. Deixa na mão, não. Você fingindo o quê de braço cruzado. Graças a Deus. Por que, irmãos? Por que nós precisamos ler a Bíblia? Por que nós precisamos ler a Bíblia? Conhecereis a verdade. Segunda pergunta, eu preciso ser liberto de quê? As obras da carne. A gente tem a habilidade, tá, irmãos? Mateus falou para nós aqui, de confiar naquilo que nós já aprendemos. Tempo de casa, a gente confia nisso. Eu sempre tive, assim, não tive muita facilidade de gravar versículo, nem muito preocupei em gravar o número, onde que tá. Mas eu sempre me localizo na Bíblia. Nós precisamos ouvir Deus. Porque o diabo, ele começa primeiro aqui, ó. Ele começa de fora para dentro. Ele começou pela carne, ok? Pelo corpo físico. Aí o segundo aspecto, pela alma. Quando ele fala assim, ó, na sequência, tá, irmãos? Isso aí vai até o versículo de número 10. Mas aí de 5 ao 7, ele fala para Jesus subir no templo, no alto lá, né? No pináculo, no cúmulo, né? No ponto mais alto do templo. E ele podia, tipo, quem manda sou eu. Ele podia pular lá de cima e, anjo, vem aqui, me segura. Ele tinha autoridade para isso. Ele podia fazer. Já ouviram esse negócio? Quem manda na minha vida sou eu. Às vezes até não fala não, mas faz. Então nós precisamos atentar para que hoje nós não estamos mais presos ao aio. Cristo nos libertou. Mas sem Cristo é libertinagem. Traz condenação, traz morte, traz pesar, até naquilo que deveria ser santo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar o Senhor, meu Deus, eu agir baseado no meu conhecimento, na minha lógica, na minha maneira. Determinar para mim aquilo que tem que ser feito. E tem os piores ainda, que quer determinar para os outros. Como lá em Mateus 23 tem. Então nós precisamos da misericórdia de Deus para que não sejamos aprisionados nessa armadilha. E por último, o versículo 8 até o 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Esse é o aspecto espiritual. Se o Senhor ali aceitasse adorasse a Satanás, ele ia, de maneira enganosa, trazer os reinos da terra para o Senhor. Ele queria ali ser adorado. Então o diabo nunca vai deixar de usar essas 3 esferas para tentar nos aprisionar. Mas aí, ó, capítulo 5, versículo 23. Esse Deus da paz é o Deus que habita dentro de nós, tá? Habita dentro de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Então, Satanás começou por onde? Pela carne, lembram? Manda transformar em pão, comer a carne, o corpo físico. Mas Deus começa por onde? Tá aí, ó. Pelo Espírito. O mesmo Deus da paz nos santifica em tudo. Aonde que ele começa? Ó, e o nosso espírito. Aonde que Deus começa? Espírito, alma e corpo. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito. E Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas ele deu o espírito de poder. Ó Senhor Jesus. E aí Paulo,
ele dá um encorajamento para nós. Efésios 4, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Achamos? Meu Pai. Amém. Achamos ou não? Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes. Era só para Paulo? Para cada um de nós. Andar como? De modo digno. A que fomos? Como é isso? Versículo 2. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Senão, irmãos, não vai ter edificação. Ninguém vai aguentar. Por isso, primeiro, começa humildade. Nos esvaziamos. Depois vem o quê? A mansidão. Por natureza, nós não somos mansos. Não somos. E aí vem a longanimidade. Senão, nós não vamos suportar os irmãos. Não vai, não. Suportando uns aos outros em amor. E aí o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que é aquele mesmo Deus da paz, ele faz com que esse Espírito que hoje habita dentro de nós mantenha esse vínculo, essa comunhão, essa propriedade. Aí, na sequência, aí pertinho aí, ó, versículo de número 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. A gente pode até colocar aqui, inserir um fator, em Deus. Deus não é amor? Deus é amor. Só vai haver edificação em Deus. Não tem jeito, não. Não tem outra esfera. Para finalizar, Mateus 16. 16. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos conduzindo os olhos do nosso coração, nos dando sabedoria, propriedade, discernimento, em tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, preparou para nós, né? Esse versículo todos nós conhecemos. É o versículo de número 24. Ó Senhor Jesus. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Para nós eliminarmos toda a nossa condição natural de fraquezas, a condição de pecado, nós temos alguém que já tomou a frente em favor de cada um de nós. Lembrando, se a gente for pegar aqui um pouquinho antes, Jesus estava reunido aqui com os discípulos. Ele estava junto com os discípulos. Mas agora vejam bem, tem dois chamamentos aqui. Primeiro, todos nós estamos aqui. Mas agora tem um chamamento específico. Se alguém quiser seguir quem? Cristo. Vir após mim. Tá vendo? Olha aí, ó, quem está na frente? Cristo. A si mesmo, aí é a hora de colocar na cruz nosso homem natural, nossa pessoa natural, nosso jeito, nossa maneira, para aquela obra de edificação ser completada em nós. O que mais? Negue a si mesmo, tome a sua responsabilidade, o seu posicionamento, o seu compromisso e siga o Senhor. É muito prático.
esse viver, mas denota a nossa consagração, a nossa entrega, a nossa busca ao Senhor, sabendo que está muito próximo à volta do Senhor e precisamos permitir que cada vez mais Ele trabalhe essa essência dentro de nós, porque verdadeiramente nós não nos conhecemos. Há poucos dias aí a Rose, acho que foi Rose mesmo, colocou aquela foto dos meninos, lembra, Rose? Um monte de jovens ali, né? Amém. Eu nem sei qual deles está por aqui, né? Mas eu lembro de uma época que eu falei com eles, né? Daqui 5 anos, onde que nós vamos estar? Onde estaremos nós? Né? Aí, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Tudo que nós plantarmos, tá vendo que é fruto? Plantar, vai colher. Que o Senhor dê graça para nós, irmãos, para a gente caminhar cada vez mais na presença dEle, permitindo o trabalhar dEle em nós. Vamos ter comunhão em pequenos grupos? O tempo está curtinho ali. Ó Senhor Jesus.